Aleluia. Acredito que você já deve estar derramado na sua casa, na presença dEle, desse Deus tão formoso e maravilhoso, na qual nós nos encontramos sempre na presença dEle. Nós temos às vezes o costume de dizer: Senhor, entramos na Tua presença. Parece até que a gente sai dela. E na verdade, nessa noite nós queremos declarar isso para Ele. Nós queremos nos derramar diante de Ti, Senhor, aonde com certeza Ele nos abraça, aonde com certeza Ele nos fortalece, aonde com certeza Ele nos encoraja, aonde nessa noite você se encontra, com certeza. Então, em nome de Jesus, que você possa dizer como esse cântico: Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor. Que você seja de repente aquela mulher louca que entrou na casa de Simão, e a Bíblia diz que ela quebrou um vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus. Alguns estavam de repente julgando ela, mas ela não estava nem aí para os julgadores. Ela estava justamente focada em atrair a presença de Jesus. E Jesus mesmo disse: aonde o evangelho for pregado, será dado testemunho dessa mulher, dessa loucura dela de entrar na minha presença, se derramar nos meus pés e me adorar. Ela havia ungido Jesus. Jesus disse: ela está fazendo isso por causa da minha morte e ressurreição. Que nessa noite você possa ser encontrado, sabe, assim, derramado na presença dEle, justamente lançado aos pés dEle, aonde com certeza Ele trata de cada um de nós, aonde com certeza Ele vem nos consolar, nos fortalecer. Que você seja esse faminto, esse sedento nessa noite, derramado na presença dEle, lançado aos pés dEle, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite, de uma maneira bem sucinta, dar continuidade para você a uma palavra que Deus colocou no meu coração, e que com certeza, querido, preste bem atenção, dar continuidade ao tema que nós temos tratado, famintos e sedentos. Mas nessa noite eu quero, com certeza, no subtítulo, dizer o seguinte: o grito dos silenciados. Famintos e sedentos, o grito dos silenciados. Nós estamos num mês muito propício, chamado mês laranja, mês onde com certeza muitas instituições, uma parte do nosso governo, onde não está tão focado no Covid, mas também focado na vida daqueles que com certeza são silenciados e que hoje, sem dúvida nenhuma, estão gritando desesperadamente. Então, querido, baseado justamente no texto de Mateus 5, do versículo 6, onde diz: bem-aventurados sois os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então o tema nessa noite é famintos e sedentos. O subtema é o grito dos silenciados. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, para nós pautarmos o nosso conhecimento. E o que eu quero rapidamente aqui compartilhar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra aí sua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Eu quero compartilhar contigo essa palavra poderosa que Deus colocou no meu coração esses dias, e que eu quero, como eu disse, de uma maneira bem sucinta, compartilhar contigo de algo extraordinário, e que com certeza precisamos sim nos atentar e nos posicionar até mesmo. Não adianta só atentar, não, nos posicionarmos. Provérbios capítulo 31, no verso 8, e o verso 9 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Eu quero ler de novo para você o verso de número 8, diz o seguinte: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Esse é um conselho de uma mãe, e que agora, na verdade, um filho está colocando em prática. Essa é uma orientação de uma mãe, aonde, na verdade, quem recebe é chamado de Lemuel, o rei Lemuel. A sua mãe, na verdade, dá algumas orientações, algumas instruções, e
E Salomão então vai discorrer sobre a orientação que essa mãe dá ao filho, e que agora é necessário ele colocar em prática, devido de repente à posição que ele tinha, devido até mesmo vamos dizer assim, a posição que com certeza lhe cabia, e que lhe dava, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de ser o grito daqueles que de fato haviam passado, ou que estavam passando, ou que estariam passando algum tipo de necessidade ou descaso. Eu tenho certeza absoluta, como eu disse, esse é um mês que é intitulado mês laranja. Um mês aonde dia 18 agora passado foi se colocado o dia aonde nós deveríamos combater e principalmente nos fortalecer sobre conhecimentos de crianças e adolescentes que são abusadas sexualmente no Brasil. Agora preste bem atenção. A pergunta que eu quero fazer para você é: você saberia entender o grito de uma pessoa que está silenciada? Você seria capaz verdadeiramente de identificar um adolescente, uma criança que de repente poderia ou que possa estar vivendo algum tipo de abuso sexual? Porque pode ser que no seu convívio social, pode ser que na realidade da sua vizinhança, de repente na realidade da escola que o seu filho estuda, de repente na realidade da sociedade que você esteja inserido, pode ser que você esteja tendo a oportunidade de observar alguém, de analisar alguém, e entender que alguém de repente está dando um grito silencioso. Eu me lembro da doutora Damares, hoje é ministra no Brasil. No testemunho que eu estava presente da vida dela, ela disse: eu estava sentada no primeiro banco da igreja, e na verdade eu estava gritando, ninguém observava. Marcou a minha vida quando essa mulher disse que por alguns momentos o obreiro vinha passando o momento ofertório, e ela olhava para aquele obreiro, e o olhar dela era: pelo amor de Deus, me ajude. Ela estava sendo abusada dentro da casa dela por uma pessoa que era de consideração e de intimidade muito próxima do seu pai. Ela dizia: eu era uma criança que pulava, dançava dentro da igreja, mas que agora estava totalmente acoitada, que na verdade agora estava totalmente acolhida ou encolhida dentro da igreja. Uma criança que no momento do louvor dançava, pulava, agora estava totalmente travada. Havia perdido a alegria, havia perdido o prazer por uma realidade que estava tão próxima das pessoas dela, e pessoas muito próximas que não conseguiram enxergar o grito silencioso da doutora Damares. E aí eu pergunto para você: você saberia identificar o grito de uma pessoa silenciosa? Você verdadeiramente tem se atentado e entendido que, como um faminto e sedento pela presença de Deus, e faminto e sedento por questão de justiça, você saberia analisar, você estaria preocupado em entender o grito de uma pessoa que está silenciosa? Então preste bem atenção nessa mensagem, porque aqui vai algumas orientações para você. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 18, abra lá a sua Bíblia, por favor, depois a gente volta aqui. Levítico capítulo 18, verso 11. Existe uma orientação dada por Deus ao povo, e o povo infelizmente não vigiou tanto. Deus, desde a antiguidade, Deus, quando decide levantar o povo de Israel, Deus sempre fez questão de se preocupar com os pequeninos, de se preocupar com as crianças. E em Levítico capítulo 18, verso de número 21 diz: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Só para você ter mais respaldo a respeito disso, Levítico capítulo 20, verso 3. Abra aí, verso 2 e 3, eu quero ler com você. Levítico capítulo 20 diz o seguinte, verso 2: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, do seu povo, porquanto
deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Preste bem atenção nisso. Deus está trazendo uma orientação ao povo de Israel, dizendo: cuidem dos pequeninos, cuidem das crianças. Agora preste bem atenção nisso aqui, querido, porque se você for ler o contexto, você se espanta, porque Deus está dando uma orientação ao povo, e o povo está caminhando para algo que eles achavam ser corretos. O povo está acreditando, boa parte do povo passa a acreditar que oferta ou sacrifício, uma criança Moloque, agradava a Deus. Deus então, sabendo que o povo poderia perder o foco, Deus então entendendo que o povo poderia distorcer o que com certeza Deus queria preservar, Deus então chama Moisés e diz: oriente o meu povo, para que o meu povo não adore a Moloque. Deixa eu te dizer, o povo pisou na jaca. O povo começa então a oferecer as crianças ao Deus chamado Moloque. E o curioso é que você vai ver que Deus até mesmo vai dizer: nem passou pela minha mente, nem passou, nem subiu o meu coração. Ele vai dizer isso, não me falha a memória, pela boca do profeta Jeremias, quando ele vai dizer: nem passou ao meu coração, nem subiu em minha mente tamanha possibilidade de pedir a vocês que oferecessem a mim as crianças. Moloque, a sua imagem é como uma imagem de um minotauro, a cabeça de um boi e um corpo de homem. Mas o curioso é que você vai ver que o povo está oferecendo crianças a Moloque. Na verdade, quando a Babilônia invade Jerusalém, os babilônicos então vão fazer o seguinte: eles vão lançar uma lei onde o povo não pudesse mais oferecer as crianças a Moloque. Por quê? Os babilônios, na verdade, extinguiram a possibilidade de alguém oferecer uma criança como sacrifício. Por quê? Porque os babilônios sabiam muito bem que uma geração destruída poderia possibilitar a queda econômica e a fragilidade de guerra do seu povo, algo que com certeza os babilônicos não queriam que acontecesse. Então eles têm que extinguir a adoração a Moloque para preservar uma geração futura. O curioso é que quando você sai do conhecimento, você sai da área dos babilônios, você vai ver que no norte da África, Moloque muda de nome. No norte da África, justamente ele é chamado de Cronos. Preste bem atenção nesse nome aqui. No norte da África, ele é chamado de Cronos, mas as atividades, a forma de adorar é a mesma, sempre sacrificando crianças. Ele é exportado para a Grécia. Agora preste bem atenção. Segundo a lenda, Cronos se alimentava dos próprios filhos ainda bebês, porque ele tinha o intuito de principalmente que os filhos não pudessem tomar o seu reinado. Então, segundo a lenda, Cronos tinha a função de todas as vezes que uma criança nascia, ele se alimentava daquela criança dentro da sua linhagem, para que ela não pudesse tomar o seu trono. Agora se ligue nisso aqui. O curioso é que em Roma, Cronos agora vai ser chamado, ou vamos dizer assim, esse deus chamado Moloque, que é chamado de Cronos na África, no norte da África, e que é também conhecido na Grécia, e que agora vai ser reconhecido e adorado em Roma como deus Saturno. As mesmas práticas, os mesmos costumes, uma imagem erguida, uma cabeça de boi, a barriga aberta, ou geralmente com as mãos estendidas, aonde a criança era oferecida viva em sacrifício e adoração. Qual era o objetivo da adoração? Haviam dois focos principais, e é justamente aí também que Deus tem que tratar o povo. O foco principal é que o povo adorava, que o povo acreditava que quando adorava Moloque, eles receberiam prosperidade. Preste bem atenção nisso. Eles acreditavam que adorando justamente a Moloque, eles receberiam prosperidade. Moloque também está voltado para a situação de aborto. Então preste bem atenção, Moloque também age. Cronos, Saturno, o que você quiser chamar,
também é um Deus responsável, é uma entidade responsável para números de abortos ou para abortos serem praticados. E aqui nessa noite, querido, eu preciso discorrer algumas coisas com você fundamentais. Porque, por incrível que pareça, eu gostaria de chegar aqui nessa noite e dizer: olha, as crianças hoje não são mais sacrificadas. Ainda hoje eu gostaria de dizer: olha, acabou a possibilidade, porque no Brasil e no mundo crianças não são mais sacrificadas a Moloque. Só que isso não é verdade. Escute isso, que eu vou compartilhar contigo. Certa feita alguém chegou para uma jovem na China, uma chinesa, e perguntou se não incomodava ela. Preste bem atenção nisso aqui. Se não incomodava ela, a chinesa, o povo chinês, se alimentar de cachorro. A pessoa chegou para ela e disse: não te incomoda o fato de vocês comerem cachorro? A chinesa parou por um tempo, pensou e deu uma resposta para ele. Ela disse: o problema do povo chinês não é comer cachorro. O problema do povo chinês é sim as regiões isoladas, aonde pessoas devoram fetos humanos por acreditarem que vão receber virilidade e vitalidade. Escuta isso aqui. Uma jovem chinesa virou para o rapaz que perguntou se não incomodava a possibilidade deles comerem cachorro. Ela disse: o problema da China não é as pessoas comerem cachorro. Ela disse: o problema da China são os lugares isolados aonde pessoas se alimentam de fetos humanos, acreditando receberem virilidade e vitalidade. Agora, pasme aí. No ano de 2012, no dia 8/5/2012, foi publicado uma matéria, e você acha essa matéria no jornal, se você quiser pesquisar depois aí, você acha na internet essa matéria. Eu não vou dizer a fonte, porque a fonte é segura, senão com certeza eu também não estaria falando aqui não. Então preste bem atenção. No dia 8/5/2012, a Coreia do Sul descobriu uma cápsula, ou uma droga, ou o que chamamos de remédio, e que continha dentro dessa cápsula justamente fetos de crianças, ou vamos dizer assim, resíduos de feto de crianças, ou de mate-mortos, o nome que se dá. Preste bem atenção. Eles descobriram que as cápsulas estavam vindo da China, eram fabricadas na China, a droga era fabricada na China. Fetos de criança de 7 meses são cortados, são colocados ao sol para secar, levados ao micro-ondas, moe e se faz o pó do corpo do feto de 7 meses, e é feito então as cápsulas chamadas de droga. Para qual é a finalidade justamente desse remédio? É chamado na China de pílulas do anjo, ou pílulas de anjo. Se você quiser pesquisar, você acha isso aí, irmão. Você vai achar isso aí. Agora, pasmem, segundo justamente quem fabrica, ou que se descobriu a respeito da matéria, é que quando a pessoa se alimenta justamente dessa cápsula, a pessoa, ela tem uma cura na sua vida, melhora a sua saúde e traz melhorias de desempenho sexuais. Na China, ainda hoje, por incrível que pareça, ainda na China hoje, a China ainda consegue, infelizmente, vender clandestinamente, placentas e cordão umbilical. A China é responsável, todo mundo sabe, que a venda de placentas e cordão umbilical é proibido. A China ainda faz isso. E de repente eu estou contando isso para você, você está dizendo, da China, o que a gente pode esperar da China? E se eu disser para você que nos Estados Unidos também o caldo engrossa? Os dois principais, para mim, um dos dois grandes atores de Hollywood dos Estados Unidos, dois grandes homens que com certeza você conhece muito bem, chamado Mel Gibson e Jim Carrey, fizeram há um tempo atrás denúncias seríssimas. E a denúncia era: existe uma cúpula nos Estados Unidos, aonde se alimentam de crianças. Existe uma cúpula de Hollywood, aonde na verdade as pessoas se alimentam de sangue de crianças.
Jim Kelly diz que para ele o momento mais desesperador nos Estados Unidos é o período do Natal, onde muitas crianças são sacrificadas para cúpula. E aí eu não vou dizer nem entrar no detalhe que cúpula é essa, do alto escalão dos Estados Unidos, da Irmandade. Então preste bem atenção, Jim Kelly diz que as crianças são atormentadas, as crianças têm que sofrer flagelos, porque quanto maior o tormento psicológico, melhor fica a carne para eles, e eles acreditam receber prosperidade por isso. Isso quem disse foi Jim Carrey. Mel Gibson engrossou o caldo. Numa reunião que teve, ele abriu o jogo, ele rasgou tudo que deveria rasgar, e ele disse: o camarada que tentou me influenciar nessa área, hoje eu posso dizer porque ele já está morto. Ele falou, segundo ele, o que ele disse. E de repente você olha e diz: o que esperar então dos Estados Unidos? Mas o que dizer de Brasil então? Se nós formos olhar para as estatísticas, nós vamos ver que no Brasil ainda existem crianças sendo oferecidas a Moloque. Ainda existem crianças subindo da nossa nação, porque acreditando muitas pessoas que vão receber prosperidade por isso. Eu vou trazer para você aqui, escute isso. O número de abortos por ano no Brasil é de 1.000 a 1.500 a ano de abortos. Preste bem atenção, de 1.000 a 1.500, os que são relatados, sem contar aqueles que não são nem entram para as estatísticas. Escute isso, são registrados no Brasil 50 mil casos de desaparecidos de crianças e adolescentes por ano. 50 mil. Estima-se que quase 250 mil no Brasil, crianças e adolescentes, estão desaparecidos. Bastou para você? Traz aí, segura. 3 crianças ou adolescentes são abusadas no Brasil a cada hora. 32 mil casos em 2018. Estima-se que o número chegue a 177,3 mil notificações de crianças que são abusadas no Brasil. E aí a gente olha e acha que a realidade está tão longe da gente. Agora, quarta-feira foi preso um bispo em Belo Horizonte, de uma igreja grande. Pastor, líder espiritual, foi preso, a casa caiu para ele, foi preso. E uma das mulheres que ele teve relação com elas, ela engravidou. Ele deu um remédio para essa mulher. Ela gerou o aborto e ele fez ela comer pedaço do feto da criança que ela havia colocado para fora no aborto. Foi preso agora quarta-feira. No Piauí, um monstro com o título de pastor é preso porque na verdade abusou, se não me falha a memória, de 6 crianças no Piauí, até onde se sabe. Abusou sexualmente de crianças. E aí a gente olha e pensa que essas questões estão tão longe da gente. Agora preste bem atenção, o livro de Provérbios, na qual nós lemos nessa noite, fala justamente sobre isso, sobre famintos e sedentos que tem que se posicionar nessa terra. Você teria coragem de denunciar uma pessoa tão próxima de você, que de repente poderia ou possa estar abusando de uma criança? Porque eu quero te dizer uma coisa: se a gente sabe de uma situação como essa no Brasil, se você sabe de uma situação como essa, tão próxima de você, e você se cala, você se torna tão culpado quanto quem pratica. E aí a gente olha para essas circunstâncias. Salomão está trazendo a experiência de um rei chamado Lemuel, e disse: abra a boca a favor do mudo. Ele está dizendo, tem pessoas gritando silenciosamente. Então, por favor, Lemuel, se posicione. A mãe de Lemuel ensinando para ele o que é prática de justiça. E nós estamos justamente numa série de mensagens chamadas Famintos e Sedentos, aonde Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça é justamente olhar para as pessoas que muitas vezes estão gritando silenciosamente.
Você teria coragem? Você consegue identificar uma criança abusada sexualmente? Eu louvo a Deus, porque a Bianquinha, por exemplo, a esposa do Marcial, que é líder aqui da equipe do departamento infantil, há umas semanas atrás ela entrou em contato comigo e falou sobre agora um projeto que foi lançado, justamente focado sobre abuso e principalmente aí maus tratos de adolescentes. Segundo a estatística, nesse período de isolamento, o índice de crianças violentadas e até mesmo maltratadas subiu 40%. Claro, a válvula de escape para as crianças de repente seria a escola. A válvula de escape é que o pai de repente estivesse trabalhando, ou o tio, não sei. Mas na verdade, quanto mais dentro de casa, mais essas crianças gritam silenciosamente. Você teria coragem de denunciar uma pessoa que estivesse espancando uma criança? Porque é justamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Abra a boca e julgue corretamente. Abra a boca e julgue retamente. E faz justiça aos pobres e aos necessitados. Existem de repente pessoas que estão necessitadas perto de você. Você teria coragem justamente de denunciar o espancamento ou a violência doméstica de uma pessoa tão próxima de você? Porque é isso que a Bíblia ensina a respeito de famintos e sedentos. Tem muitas pessoas caladas. O que dizer de crianças que são sacrificadas, que somem no Brasil e que muitas vezes as nossas autoridades estão de braços cruzados? A Bíblia nos ensina que precisamos nos posicionar. Sacrifícios feitos a Moloque é desde a antiguidade e que continua até hoje acontecendo no Brasil e no mundo. Mas eu quero dizer para você, faminto e sedento, qual é a sua postura a respeito disso? Porque ter conhecimento de teoria a respeito desses números, como eu disse aqui, é uma coisa, mas e na prática? Pais, escute isso que eu estou te dizendo aqui. Tem muitos pais que quando descobrem que verdadeiramente o seu filho ou sua filha foi abusada, só descobrem quando de fato o caldo está totalmente derramado. Na qual muitas crianças, em muitos casos, dizem: eu até tentei contar para minha mãe, eu até tentei dizer para o meu pai, mas eles não acreditaram em mim. Escute isso. Tem muitas crianças gritando silenciosamente. Tem muitas pessoas que estão ao seu redor, desamparadas, dizendo: olhe para mim, porque eu estou gritando desesperadamente em silêncio. E a gente olha e dizemos: somos famintos e sedentos. Tomara que dentro da sua casa esteja tudo bem, querido. Mas nessa noite a minha oração é que Deus te levante como uma voz profética para essa nação. A minha oração e a minha mensagem nessa noite é curta, sim. Porque preste bem atenção, nós precisamos entender que são centenas e centenas de crianças e adolescentes desaparecidas no Brasil. São centenas e centenas de crianças dizendo: eu estou gritando silenciosamente, quem verdadeiramente poderá olhar para mim? E nessa noite Deus traz uma instrução para você, dizendo: cuidado. Existem crianças sendo sacrificadas a Moloque e nada disso passa despercebido. Nada disso passa despercebido. Uma hora Deus tem que dar o checkmate. Uma hora Deus tem que dar o basta disso. Mas tomara que seja eu e você aqueles que Deus vai usar para poder verdadeiramente dar um basta em situações que pelo menos nós tivermos conhecimento. São muitas pessoas, queridos, que nesse momento estão pensando em procurar você, porque estão gritando silenciosamente. Eu quero ler de novo Provérbios 31, para que você grave isso no seu coração. Provérbios 31:8 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Desamparados. Tem adolescentes que de repente querem se abrir com você. Tem crianças que de repente querem procurar você, ou que de repente até por uma expressão tão próxima de você já expressou o abuso que de repente possa estar vivendo, mas que de repente você não percebeu. Depois dessa palavra aqui,
Se você se cala diante de uma realidade que você sabe que alguém possa estar vivendo, você é tão culpado quanto que de repente quem está praticando. E Jesus te colocou nessa terra como faminto e sedento. Jesus ensina que João Batista perdeu a cabeça por justamente denunciar coisas erradas. Pastor, X9, o que você quiser chamar, X9, fofoqueiro, justiceiro, o que você quiser chamar. Mas a Bíblia diz que João Batista denunciava. Aí ele perdeu a cabeça, perdeu. Mas hoje João Batista está do lado de quem? Está do lado de quem? A Bíblia diz que certa feita as crianças tentam chegar perto de Jesus, e Jesus tem que exortar os discípulos e dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Deixai os pequeninos vir a mim. E aí, querido, nessa noite Deus está te chamando, Deus está te despertando, para que essa fome e sede de justiça possa aflorar na sua vida, e você ser um canal de bênção, de repente para restaurar a alegria de uma criança que está gritando silenciosamente. Famintos e sedentos, o grito dos silenciados. Eu conheço casos de crianças que muitas vezes foram silenciadas. Eu conheço o caso de adolescentes, principalmente o sexo masculino. Se tem uma turma que tem mais dificuldade de expressar um abuso que tenha vivido, é do sexo masculino. Então preste bem atenção, você que de repente está nessa live, você que está nesse culto online, eu quero dizer uma coisa para você. Se você conhece algum caso, ou se de repente você esteja passando por um caso, que só Deus sabe o grito que está dentro da sua alma agora, mas que você de repente não se sente seguro para compartilhar com alguém, eu quero fazer um desafio para você. Você pode me procurar. Pode me procurar, querido. Porque em nome de Jesus nós vamos dar voz ao seu grito. Porque abuso infantil, violência doméstica, com certeza não agrada a Deus. Então nessa noite, se você está na sua casa e só Deus sabe o grito que você tem dado na sua alma, pode nos procurar, querido. Nós vamos dar voz ao seu grito. Eu conheço um pastor que foi jurado de morte agora esses dias, porque ele decidiu dar voz a pessoas que estão gritando silenciosamente. Ele está jurado de morte. Jurado de morte. Ele formou uma equipe e essa equipe tem denunciado, tem recebido denúncias de mulheres, de crianças que estão sendo abusadas. E ele com a sua equipe tem buscado informações, claro, provas claras, cabíveis, e tem levado a processos. E ele tem recebido ameaça de morte. Tudo porque alguém decidiu dar voz ao grito dos silenciados. Então, como eu tenho certeza da salvação, como eu tenho certeza de que se eu partir dessa terra eu estou em Cristo, eu quero dar voz ao seu grito. Chega de ficar sofrendo por isso, querido. Chega de ficar sofrendo por uma coisa que você sabe que sozinho não vai dar conta. Eu conheço um caso, uma história agora, de um pai, para a gente poder orar. De um pai que viu a filha desesperadamente sair de casa. Ela correu para uma via principal, para uma BR, e a intenção dela era se jogar na frente de um caminhão. O pai saiu correndo desesperadamente, isso é fato verídico, tá? O pai sai correndo desesperadamente atrás da menina adolescente, ele consegue abraçar ela, ela gritava desesperadamente, e o pai conseguiu então segurar um pouco a menina, e com muito custo ela desabafou dizendo que estava sendo estuprada por uma pessoa tão próxima da família, e ela não conseguindo suportar isso, ela decidiu tirar a vida dela. Quantas crianças, adolescentes que se suicidam, porque na verdade estavam gritando silenciosamente, não houve pessoas que infelizmente enxergaram as suas necessidades. Se você conhece alguém assim, ore, querido, ore, mas em nome de Jesus não se cale diante de uma realidade tão dura como essa. Eu quero orar com você, eu quero orar pelas crianças do Brasil,
Eu quero orar pelas crianças da nossa igreja. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus, o Senhor, venha guardar as nossas crianças. Para que o Senhor venha guardar a nossa família, venha guardar a nossa casa. E se você for uma pessoa que foi violentada na sua infância, ore para que Deus te use como um canal de cura para a vida daqueles que de repente vão atravessar o seu caminho, que você vai ter experiência para dizer: eu passei por isso e Jesus restituiu a minha vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos na sua casa, onde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, eu quero nessa noite agradecer ao Senhor pela vida, Pai, desse irmão, dessa irmã que está nesse culto com a gente. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa palavra venha de fato despertar os famintos e sedentos. Em nome de Jesus, Pai, não se trata de serem julgadores, se trata de ser pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, e que por isso nos preocupamos com aqueles que estão gritando silenciosamente. Se há alguém gritando, meu Pai, nesse culto silenciosamente, por uma violência doméstica, por de repente um abuso que viveu na sua vida, que o Teu Espírito Santo agora traga paz, traga sossego a essa vida. Pai querido, coloque pessoas que vão realmente ajudar essa pessoa a se levantar, a se colocar de pé, e que, se necessário for, venha ter voz ativa para poder denunciar os maltratos e o abuso que de repente esse adolescente ou essa criança esteja vivendo. Em nome de Jesus, Pai, eu acredito no Senhor que é da restauração, e queremos declarar, Deus, todo o propósito de Moloque caindo por terra no Brasil. São centenas e centenas de crianças desaparecidas na nossa nação, e nós te pedimos perdão, Senhor, pela omissão de governantes que de repente possam até mesmo estar envolvidos com o desaparecimento dessas crianças. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, cuida, Senhor, cuida, Deus, dessa vida, cuida dessas crianças, cuida, Senhor, desses adolescentes. Ó Deus, eu oro pela vida das crianças da nossa igreja, dos adolescentes da nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, livra as nossas crianças, os nossos adolescentes de tamanho mal, Senhor. Em nome de Jesus, o Brasil é considerado na América, Deus, um dos piores países para se cuidar de uma menina, Senhor, de uma filha do sexo feminino. Em nome de Jesus, Pai, muda esse quadro da nação brasileira. Deus, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor. Ó Pai, onde estiver agora um pai e uma mãe orando pelo seu filho, eu declaro, Deus, a provisão, o cuidado do Senhor. Eu oro pelos meus filhos, o Gabriel e a Sara, para que o Senhor nos livre de tamanho mal, Senhor. Que o Senhor nos faça enxergar, Deus, quando porventura alguém por maldade maligna tentar tocar nas nossas crianças. Em nome de Jesus, Deus, que de fato a pedofilia caia por terra na nossa nação. Que o abuso infantil, a exploração sexual caia por terra no Brasil, Senhor. E que todavia o Teu nome seja exaltado no Espírito Santo, em Cachoeira Itapemirim e nessa nação. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Eu oro nessa noite, uma palavra tão objetiva, tão reta, mas que com certeza é de suma importância para quem é faminto e sedento. Em nome de Jesus, nos faça enxergar aquelas pessoas que estão gritando silenciosamente. Eu te peço, Pai, por sermos famintos e sedentos de justiça, porque seremos fartos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por essa vida, pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelo Brasil, pelas famílias brasileiras. Eu oro para que o Senhor proteja cada uma das nossas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar com essa palavra nessa noite. É bem sucinta, bem rápida mesmo. Mas para justamente você ir para a cama pensando nessa noite qual tem sido a nossa postura como igreja, principalmente, como igreja. Em nome de Jesus. Ore pela sua casa, pela sua família. Observe os seus filhos, o comportamento dos seus filhos. Não ignore qualquer mudança de hábito do seu filho e da sua filha. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria para você ser amigo do seu filho, amiga da sua filha. Em nome de Jesus. Ok, antes de encerrarmos o culto dessa noite, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando
Agora, 9 horas, eu tenho uma reunião, né? Eu, os pastores de Cachoeiro, temos uma reunião com o prefeito, certo? Vai ser aí via aplicativo e vai ser discutido algumas coisas sobre o Covid-19 nas igrejas. Então, ore por nós aí, o prefeito vai ter uma reunião com os pastores, vai ser dado algumas direções aí. Nós temos visto, infelizmente, o Covid avançando em Cachoeiro Itapemirim e já existe uma preocupação muito forte com o sistema de saúde da nossa cidade. Então, em nome de Jesus, ore por isso, né? E depois eu vou dar maiores informações depois dessa reunião hoje, às 21 horas, com o prefeito da nossa cidade. Ok? Ore. No próximo domingo nós estaremos às 19h30 aqui no culto de adoração ao Senhor. A última mensagem da série de mensagens aí, famintos e sedentos. Então eu convido você, convide outras pessoas também, em nome de Jesus, para estarem conosco, né, exaltando e glorificando ao Senhor. Ok? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que você tenha um restante de semana extraordinário na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez pela vida dos teus filhos. Te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos, meu Pai, na tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas e maravilhosas consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, beijo no seu coração e um ótimo restante de semana para você, em nome de Jesus.